Boa noite a todas e todos. A gente está sentado e com o microfone, a gente vai filmar essa atividade, então a gente pede um pouquinho da compreensão de vocês, vai ficar uma coisa meio maçante, não sei, mas pode ficar um pouco mais chatinho, a ideia era fazer algo mais dinâmico, poder falar em técnicas e tal, mas pela filmagem a gente vai usar o microfone e vamos fazer a atividade sentada. Antes de mais nada, gostaria de nome da OSL, da Organização Anarquista Socialismo Libertário, que acompanha a CAB, a Coordenação Anarquista Brasileira. Agradecer a presença de todos, dizer que esse debate é uma iniciativa da OSL, especificamente do núcleo da OSL de Marília, né? A gente tem essa atividade, o objetivo de marcar uma posição, meio que uma diferenciação do que vem sendo a atuação da gente. A ideia é começar a fazer mais atividades como essa, e entrar de modo um pouco mais contundente nesse debate teórico e ideológico, realizando iniciativas como essa. A atividade a gente pensou da seguinte forma: o Felipe vai falar um pouco da história do especificismo, de como a corrente se consolida, tentando aprofundar nos elementos históricos, e aí, a partir disso, mostrar como que a gente chega na estratégia de construção do poder popular, de como que a CAB se apropria desse debate, e como que a gente hoje está pensando na construção do poder popular. Mais ou menos isso aí. A gente vai fazer uma fala de mais ou menos 1 hora, e aí depois a gente abre para o debate, traz intervenções, pontuações e coisas do tipo. Acho que é mais isso que eu vou falar mesmo. A palavra do Felipe. Da história séria. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes, secretário de aula, tudo, talvez tenha gente que teve alguma dificuldade para estar aqui. E queria também agradecer os companheiros aqui do Núcleo de Marília, da organização, que permitiram a organização, a articulação desse evento. E dizer que eu vou fazer a minha fala focada nesses elementos do anarquismo especificista no poder popular, como diz o próprio título dessa palestra que a gente convidou. E eu vou dividir a minha fala em algumas partes. Vou explicar um pouco para vocês o que a gente entende pelo anarquismo especificista, como o Zapata falou. Vou passar um pouco pela história de como surge essa corrente na América Latina e no Brasil. E eu vou focar em 2 discussões, uma sobre a nossa concepção de organização anarquista e outra sobre a nossa concepção de estratégia para movimentos populares, estratégia de massa, tentando mostrar como a articulação desses 2 elementos, de organização política anarquista e uma estratégia para o movimento popular, conformam essa ideia que a gente tem chamado de poder popular. Vamos mostrar um pouco qual é a nossa concepção de construção do poder popular. Em primeiro lugar, portanto, eu começo falando o que é o anarquismo especificista. O anarquismo especificista é uma expressão histórica que toma lugar aqui na América Latina a partir dos anos 1960, especificamente no Uruguai, e que chega ao Brasil em meados dos anos 1990. É uma posição organizativa do anarquismo que reivindica suas bases na teoria e na prática de 2 grandes teóricos e militantes anarquistas, o Enrico Malatesta, militante italiano, e o Mikhail Bakunin, um militante russo, que teve uma atuação na Europa de maneira geral no contexto dos anos 1860 para 1870. Depois disso, com o especificismo consolidado, ele estende as suas iniciativas e as suas influências para outros países da América Latina e do mundo. O especificismo, ele tem, quando a gente observa a história do anarquismo, uma correspondência, tanto em algumas teorias que foram desenvolvidas, quanto em algumas práticas. E alguns marcos dessa organização que a gente poderia citar seriam a organização encabeçada pelo Bakunin, no contexto ali da Primeira Internacional, intitulada Aliança da Democracia Socialista, que foi fundada em 1868 e que foi responsável pela criação e pelo fortalecimento dos núcleos da Associação Internacional dos Trabalhadores,
chamada posteriormente de Primeira Internacional, em uma série de países, dentre eles a Espanha, a Itália, a França e a Suíça. Outra experiência que a gente reivindica, uma experiência histórica muito importante e pouco conhecida, é a da Federação Anarco-Comunista da Bulgária, uma organização fundada em 1919, né, e que tem uma participação no movimento popular búlgaro muito forte dos anos 1920 aos anos 1940. Acho que constitui na prática uma das grandes expressões desse modelo anarquista funcionando, não com tanta elaboração teórica. Há alguns documentos importantes dessa organização, mas eu acho que a referência de trabalho prático é muito importante. E, em último lugar, eu poderia citar a plataforma organizacional da União Geral dos Anarquistas, conhecida simplesmente como plataforma, essa distintamente uma expressão mais no campo das ideias, a discussão teórica do que no campo do desdobramento prático, que ela teve um desdobramento prático um pouco depois que ela foi elaborada, mas que teve uma repercussão menos importante do que a sua elaboração teórica. É um documento feito pelos exilados ucranianos na França, no ano de 1926, quando os anarquistas passam a realizar uma reflexão crítica acerca daquilo que foi o processo da Revolução Russa e do estado em que se encontrava parte importante do anarquismo europeu em geral e o anarquismo francês em particular. Todos esses autores e essas experiências, ou seja, o Bakunin, o Mikhail Gerdzikov, que vai ser um comandante importante da revolta da Macedônia de 1913, que vai fundar a Federação Anarquista Comunista da Bulgária em 19, o Nestor Makhno, o Piotr Aginov, a Aida Med, são todos personagens importantes e que vão contribuir com teoria e prática para a conformação desse modelo organizacional que a gente poderia chamar de dualismo organizacional. Se a gente observar do ponto de vista histórico o anarquismo, nós vamos encontrar uma maioria dos anarquistas na história que defendem a necessidade de organização, mas essa concepção do dualismo organizacional ela é minoritária dentro do campo organizacionista. Por quê? Porque os anarquistas que defendiam a organização, eles defendiam, em sua maior parte, tanto no campo das ideias quanto na prática, uma organização exclusiva no nível de massas. E o sindicalismo revolucionário, majoritariamente, mas também o anarco-sindicalismo, vão ser as grandes expressões desse organizacionismo histórico. Esse modelo do dualismo, ele é minoritário, porém, com experiências importantes como essas que eu mencionei e outras. O dualismo organizacional vai se basear na ideia de que os anarquistas eles devem se organizar ao mesmo tempo em dois níveis. No nível de massas da organização popular dos trabalhadores, quando esses militantes se organizariam como trabalhadores, e em uma organização política exclusivamente dos anarquistas. E a partir dessa dupla organização, a partir dessa intervenção em dois níveis, os anarquistas dariam conta dessa estratégia de transformação social revolucionária. Ou seja, por um lado, a construção de uma organização política anarquista, por outro, a construção de um movimento de massas potente. E a ideia, que muitas vezes é lida numa chave anacrônica, quando se toma uma chave leninista, vamos dizer, para ler esse modelo, que foi criado muito antes, esse modelo, vamos lembrar, ele foi constituído em 1868, portanto, muito antes de qualquer iniciativa da social-democracia russa, quando vai germinar aquilo que vai dar no processo da estratégia do Partido Comunista no processo revolucionário russo, e é a partir, então, desse caldo organizativo que surge o dualismo organizacional, sendo o especificismo uma manifestação histórica específica desse dualismo mais amplo que se manifesta em vários países. E vou falar agora um pouco sobre um breve histórico de como essa corrente se estabelece na América Latina e no Brasil. Como vocês sabem, o anarquismo
anarquismo tem uma história importante aqui no Brasil, né? Foi a corrente hegemônica do movimento operário na Primeira República. Em geral, né, muitas teses vão afirmar uma certa morte do anarquismo a partir dos anos 30, o que pesquisas recentes vêm mostrando que não é inteiramente verdade. Os anarquistas eles têm uma diminuição de sua influência, mas eles continuam como uma corrente política relevante, né, no movimento popular, especificamente no movimento sindical, né, nos anos 40 e 50. E basicamente o que vai acontecer é que a última expressão pré-ditadura militar, né, caracterizada pelo movimento estudantil libertário, né, foi suprimida no contexto do acirramento da repressão no contexto da ditadura militar brasileira ao fim dos anos 1960. Então, a partir desse período, o anarquismo aí sim, né, vive um momento de muita dificuldade, né, de uma presença bastante esparsa, majoritariamente clandestina, e ele vai voltar, né, a ter uma expressão conforme o processo de abertura, né, da ditadura vai se dando no país. Esse processo de abertura, né, ele começa a contar já no final dos anos 70 com uma iniciativa importante acontecida na Bahia, né, que é a experiência do jornal Inimigo do Rei, fundado em 1977, e é seguida de algumas outras experiências, dentre as quais eu considero as mais relevantes: a fundação da editora Novos Tempos, em Brasília, em 1984, que depois vai se transformar na editora Imaginário, né, existe até hoje, e depois a reabertura do Centro de Cultura Social de São Paulo, né, em 1985. O Centro de Cultura Social havia sido fundado nos anos 1930, né, teve uma série de períodos aí de abertura e fechamento, sofreu bastante com a repressão dos anarquistas, e em 1985 ele se reabre e começa a articular os anarquistas novamente em São Paulo, um movimento que é similar ao que acontece no Rio de Janeiro com a conformação do Círculo de Estudos Libertários, no mesmo ano de 1985. Esse período, dos anos 1980, né, até meados dos anos 1990, é um período caracterizado por um anarquismo, né, que vai ressurgindo no país. Havia um interesse grande, né, pelas ideias, pelas novas ideias, os encontros reuniam muitas pessoas, com essa ideia de rediscutir novamente a política, né. A repressão havia deixado o debate político em geral, né, completamente suprimido, e o anarquismo começa a gerar um certo interesse, né, com a retomada dessas atividades, e o foco principal desses espaços era a realização de palestras, realização de debates, né, edição de livros, publicação de material de propaganda, ou seja, uma atividade no campo da educação de maneira geral, né. Havia uma preocupação com essa difusão dos ideais, é aí que se começam a reproduzir, né, ou traduzir pela primeira vez clássicos anarquistas, que as pessoas começam a debater o anarquismo de maneira mais aberta. E há também, nesse período, até meados dos anos 90, as primeiras iniciativas de se rearticular o trabalho no nível popular. A primeira delas, uma tentativa de rearticulação da Confederação Operária Brasileira, a COB, né? Essa confederação, ela começa a ser articulada lá no início do século, 1906, né? Ela é fundada em 1908, ela tem uma existência importante, depois ela acaba sendo suprimida por uma série de motivos, e ela vai tentar ser rearticulada, né, nesse contexto do ressurgimento do anarquismo, né, não vai ter uma continuidade muito significativa, mas é um marco importante de tentativa de articulação dos anarquistas no nível sindical. E uma outra iniciativa que eu destaco nesse campo, do Rio de Janeiro, foi a iniciativa do grupo Mutirão. Esse grupo ele começa a editar um jornal com o mesmo título, né, o Mutirão, a partir de 1991, e esse grupo começa a fazer algumas discussões sobre a necessidade de retomar, né, um trabalho prático nos movimentos. Vai ter uma iniciativa relevante em dois campos: no movimento de favelas, no Rio de Janeiro, e também uma tentativa de aproximação com os movimentos sociais do campo, né, em particular com o MST. A partir desse momento, né, os anarquistas brasileiros tomam contato com uma experiência muito relevante na América Latina,
que é a experiência da Federação Anarquista Uruguaia. A Federação Anarquista Uruguaia, ou simplesmente FAU, como a gente chama, foi uma federação fundada em 1956 no Uruguai, e que a partir de 63 existe um racha dentro dessa organização por divergências estratégicas e divergências também em relação à interpretação sobre o papel da Revolução Cubana na América Latina, e o grupo que fica dentro da Federação Anarquista Uruguaia vai aprofundar uma estratégia que vai ser concebida desde uma perspectiva teórica e também colocada em prática a partir dos anos 60, e que vai conformar isso que a gente entende como a base do especificismo latino-americano. A FAU, ela atua num contexto de crise econômica no Uruguai, e conforme essa crise econômica ia se aprofundando, um recrudescimento do movimento repressivo, que vai culminar no golpe militar, no começo dos anos 70, e a FAU, dentro desse contexto, vai ter uma atuação importantíssima. Essa experiência histórica ela é muito pouco conhecida e ela é muito pouco estudada, ela foi afastada do mapa do anarquismo por uma série de motivos que depois a gente pode discutir, mas o fato é que a FAU tinha uma intervenção bastante consistente na central sindical, que ela mesma ajudou a fundar, chamada Convenção Nacional de Trabalhadores, e não é à toa que a sigla dessa central sindical é CNT, a mesma sigla da CNT espanhola, e isso certamente foi uma influência dos anarquistas, uma central sindical que sindicalizava um conjunto muito amplo da população uruguaia. Vocês fazem ideia do seguinte: a população uruguaia nesse momento era de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Essa central sindical, a depender da fonte aí, vai dizer que sindicalizava entre 100 e 400 mil trabalhadores. Isso significa um nível de sindicalização perto de 10% da população do país. É um índice altíssimo que sequer a CNT espanhola, no contexto da Revolução, vai ter de nível de sindicalização dos trabalhadores. Uma central única. A força hegemônica nessa central era do Partido Comunista Uruguaio, com uma estratégia reformista, e por isso a FAU vai defender a importância do processo da Revolução Cubana, que vai trazer um novo respiro ao processo de lutas na América Latina. E a FAU, como a principal força revolucionária, a segunda grande força dentro dessa central sindical, vai ter uma atuação de massas importante nesse nível, complementada por um outro organismo chamado de a Resistência Obreira Estudantil, ROE, onde participavam trabalhadores e estudantes articulando o movimento sindical e o movimento estudantil num combate mais aprofundado. E por um outro lado, a FAU vai desenvolver toda uma teoria e uma prática de luta armada. Então a FAU ela vai atuar também na guerrilha, ou na luta armada uruguaia, disputando um espaço com os Tupamaros, que eram a força hegemônica, e a FAU vai se constituir por meio de uma organização chamada Organização Popular Revolucionária 33 Orientales, vai construir o seu braço armado e vai disputar a hegemonia da violência revolucionária com os Tupamaros. Então, a FAU ela vai disputar no campo sindical com o Partido Comunista, no campo armado com os Tupamaros, mas vai ser a única organização uruguaia que, nesse contexto pré-ditadura, atua naquilo que eles chamavam as duas partes, ou seja, com esse braço de massas e com esse braço militar. Os anarquistas brasileiros, por volta de 1994, 1995, por uma coincidência, vão acabar tomando contato com essa experiência e tendo acesso a toda uma história que lhes havia sido privada. Em todas as grandes histórias do anarquismo, se vocês estão acostumados com esses livros mais comuns de história do movimento, eles praticamente nunca citam esse caso uruguaio, e os anarquistas brasileiros que estavam se articulando por aqui se surpreendem com esse caso e vão tentar, a partir desse modelo uruguaio, juntar com esse caldo que estava sendo feito no Brasil, em alguma medida articulando essas primeiras experiências de trabalho popular, em alguma medida fazendo a crítica das limitações desse modelo que trabalhava com as palestras e com as edições de livros e com material de propaganda, dizendo muito bem, a gente precisa desse campo, mas é
prescindível que a gente tenha uma intervenção nas lutas sociais de maneira geral, e a partir disso que se conforma um processo a partir de 95, que foi intitulado Construção Anarquista Brasileira. Esse processo tem um documento, que é um marco organizacional, chamado Luta e Organização. Ele foi elaborado em conjunto com a militância brasileira e uruguaia, em particular, uma militância brasileira que se encontrava no Uruguai, militando organicamente na FAO, vai ajudar na composição desse documento, e é esse documento que vai começar a ser difundido pela rede de um informativo importante do Rio de Janeiro, que chamava Libera, que havia sido fundado em 91, existe até hoje também, e a partir da rede de correspondência do Libera, ele vai ser enviado para várias partes do Brasil para tentar se promover esse modelo especificista aqui no Brasil. Resultado disso, a fundação da Federação Anarquista Gaúcha, já em 95, foi a primeira expressão desse processo. Núcleos em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no norte do país. E algumas outras pessoas no centro-oeste, no nordeste, que começam a articular esse processo. E a OSL vai desenvolver um trabalho, mas vai terminar no ano de 2000 por uma conclusão dos seus próprios membros de que essa organização tinha começado a ser construída de uma maneira equivocada. A expressão que a gente usou na época é que essa organização havia sido construída pelo teto. Por que a gente dizia isso? Porque essa organização, ela buscava articular algo nacionalmente, sendo que nas regiões, essas organizações ainda não tinham um enraizamento muito profundo. Então se chega à conclusão, no ano de 2000, de que era hora de talvez dar um passo atrás, de se buscar um enraizamento maior dessas iniciativas do campo popular, e a partir disso, essas organizações impulsionam a fundação da Resistência Popular, que vai se constituir formalmente em 99. Então, 99, 2000, é esse final da OSL e essa iniciativa dizendo, bom, a gente precisa aprofundar o trabalho de luta, a gente precisa ter um trabalho de base mais enraizado nas nossas regiões, a gente precisa estar mais inserido no movimento sindical, no movimento de bairro, no movimento estudantil, e a partir disso, a gente deve voltar a essa discussão da articulação. Então, é o que se faz. Esse processo da resistência popular ele vai ser muito importante entre 99 e 2003, quando nessas localidades se vai aprofundar os trabalhos populares, nesses níveis que eu falei para vocês, sindical, comunitário, estudantil, e as organizações vão começar a se rearticular entre 2002 e 2003. 2002 é quando se conforma o Fórum do Anarquismo Organizado, FAO, que era uma tentativa muito menos ambiciosa que a OSL. Qual era a ideia do FAO quando ele foi fundado em 2002? Era começar uma discussão organizativa com muita calma, reunindo os anarquistas que concordassem com dois eixos. Os anarquistas que concordassem com a necessidade de organização, em particular com a necessidade de organização específica dos anarquistas, e por outro lado, essa ideia do trabalho social, do trabalho de base, visando reinserir o anarquismo no processo de lutas sociais, de luta de massa no Brasil. E é a partir desse cálculo que se formam e se rearticulam várias organizações que vão passar a atuar de maneira mais determinante nos anos 2000. Um dos marcos nesse processo é a conformação da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, em 2003, que por um conflito no seio do Fórum Anarquismo Organizado, vai se separar desse processo ainda em 2003, e esse processo de 2003 a 2008 vai correr em separado. Por um lado, as organizações que ficaram no FAO, principalmente Federação Anarquista Gaúcha, Luta Libertária, por um ano, a UNIPA, Vermelho e Negro na Bahia, Coletivo Zumbi dos Palmares, depois a UNIPA vai sair, a Luta Libertária vai se transformar em OSL, depois também vai se desativar, por esse lado corria o FAO, e por um outro lado vai correr esse processo que deriva da FARJ. A FARJ teve uma militância
importante no Rio de Janeiro, e militantes de outros estados que passam a se articular com a FAGE, né, e em meados dos anos 2000 começam a impulsionar a fundação de organizações em outros estados. Então, resultado disso é, por exemplo, a fundação 2008 da Organização Resistência Libertária, que tem uma influência importante da FAGE. Processo de São Paulo, da fundação da própria OSL em 2009, também deriva disso. Processo do Paraná, processo de Santa Catarina deriva disso. Mas nós ainda tínhamos essas duas correntes separadas, com propostas muito parecidas, e com essa briga, né, que havia causado essa ruptura desde 2003, e o que a gente trabalhou, né, entre 2008 e 2009 foi para reunificar isso que a gente chama hoje de anarquismo especificista, que era juntar esse braço do FAO com esse braço derivado da FAGE, né, que a gente demorou aí por volta de 2 anos para costurar, e a gente consegue, né, apagar, superar as questões do passado, refazer os debates com muita autocrítica. Eu acho que isso foi muito importante, né, saber fazer, saber receber críticas, né, saber, de fato, se articular com as pessoas e com as organizações que têm afinidade, né, no campo de trabalho, no campo do pensamento, né, e isso vai culminar na fundação, em 2012, da Coordenação Anarquista Brasileira. Então, o que é a Coordenação Anarquista Brasileira? É um ganho organizativo do FAO. O FAO, ele era um fórum. O que é um fórum? Um espaço onde as pessoas se reúnem para discutir, para dar suas opiniões, né? Não havia uma coesão orgânica. E a ideia de coordenação, quando a gente pensou, era exatamente um meio termo entre o fórum e um projeto de organização nacional que a gente tem em vista. Então a ideia da coordenação era dar um nível um pouco mais orgânico, estabelecer documentos de base, né, rediscutir princípios, documentos internos para a regulação das relações, começar a discutir linhas comuns de trabalho, né, para o nível sindical, para o nível comunitário, estudantil, para o nível agrário, começar a reformular os nossos pactos com análise de conjuntura, né, com um debate teórico, e é isso que foi feito no congresso ocorrido em 2012 no Rio de Janeiro, quando 9 organizações se encontram, né, e outras em processo de ingresso, outros grupos de pessoas se articulando, constituem a CAB, né, essa coordenação que hoje a nossa organização faz parte. O nosso objetivo era, por um lado, né, construir esse organismo político, que é essa organização anarquista que a gente pretende criar no médio prazo, né, articulando as organizações, trabalhando material de formação, de propaganda, as publicações, né, e é nesse contexto que a gente retoma, né, a continuidade do jornal Socialismo Libertário, e a gente funda a revista Socialismo Libertário, que é a nossa revista de teoria, é o nosso jornal de conjuntura, e por outro lado, fundamentar essa estratégia para o trabalho de massas, né, ou seja, criar um estilo de trabalho, criar um método de articulação e de atuação, né, no movimento popular em geral, e conformando também dentro desse nível grupos de trabalho para discussão de questões específicas, a nosso ver, importantíssimas dentro da coordenação, dentre eles um grupo de trabalho de gênero. Então, a gente cruza essa ideia das frentes, né, com os setores do movimento popular e cria grupo de trabalhos, né, dedicado à discussão de questões que para nós eram muito caras. Dentre elas, eu destaquei aqui a questão de gênero, mas também outros. Por exemplo, naquele contexto das manifestações de 2013, né, foi criado um grupo que discutia aquela conjuntura e a intervenção das organizações naquele contexto para aprofundar um pouco a unidade da nossa intervenção naquele contexto de ascenso da luta de massa no Brasil. Entro agora, então, nessa ideia do que é a organização em 2 níveis e a nossa concepção de poder popular. Para nós, a ideia da organização, em geral, ela se baseia em 2 princípios. O primeiro deles, a ideia da força social, e segundo, a ideia do federalismo e da autogestão. Essa noção de força social tem por objetivo
em todos os níveis em que a gente está organizado, transformar a capacidade, o potencial, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores numa força concreta que intervenha na realidade, né, e a partir desse enfrentamento na correlação de forças, né, buscar o estabelecimento de relações de poder. O que significa esse tipo de poder? A gente tem diferenciado a nossa concepção de poder, né, da noção de dominação. Para a gente, a relação de poder se estabelece quando essas forças colocadas em jogo, né, se caracterizam umas se sobrepondo às outras. Eu vou dar um exemplo para ilustrar essa nossa noção de capacidade, força social e poder. Quando os anarquistas falam que querem promover uma revolução social, do nosso ponto de vista, eles estão dizendo o seguinte: as trabalhadoras e os trabalhadores têm uma capacidade, um potencial transformador, que em grande medida não está sendo colocado em prática. No momento em que as pessoas começam a pôr isso, e começam a se engajar nas lutas, a fazer a disputa nos vários níveis, nos vários movimentos, a disputa no campo prático, no campo das ideias, você transforma essa capacidade potencial numa força concreta. E quando a gente fala de revolução social, nós estamos entendendo como o estabelecimento de uma relação de poder em relação às classes dominantes, ou seja, as trabalhadoras e os trabalhadores, eles impõem por meio da força. A gente entende que os anarquistas sempre defenderam essa ideia de uma revolução que inevitavelmente vai passar, pela utilização de meios avançados de luta, pela utilização da violência, e que, portanto, esse movimento revolucionário é um movimento de um estabelecimento de uma relação de poder, mas que, no entanto, é uma relação que não implica dominação. E a gente pode aprofundar isso no debate, mas nós temos trabalhado uma concepção de que a dominação é um tipo de poder, e que existe um tipo de poder autogestionário e que está na base do nosso conceito de poder popular. É um movimento que, no caso, esse exemplo que eu estou dando, um movimento revolucionário, ele se sobrepõe a essa contra-revolução, mas ele estabelece relações de poder autogestionárias, em que não há hierarquia, em que não há relação de mando, em que são os organismos de base dos trabalhadores que tomam as suas próprias decisões por meio dessa articulação autogestionária e por meio, dessa relação federalista entre os organismos de base. E aí, a gente justamente passa para esse segundo princípio, que é o princípio do federalismo, aplicado em todos os níveis da nossa organização, federalismo e autogestão. Organização que não utiliza da dominação como forma, de ganho de força. Então, a gente pode ilustrar isso de várias maneiras, mas, por exemplo, se a gente for analisar o processo da Revolução Russa, é um fato conhecido. Se a gente comparar a maneira que o Exército Vermelho conseguia os seus membros para a maneira que o Exército Maquinovista conseguia os seus membros. O Exército Maquinovista vai ter os seus membros como trabalhadores e camponeses, voluntários, que participam voluntariamente dessa iniciativa. O Exército Vermelho, por muitas vezes, vai agregar pessoas por meio da ameaça de morte às famílias, por exemplo. Então, era muito comum chegar na casa, os trabalhadores têm que ingressar no Exército, ou então a família seria imediatamente fuzilada. Isso é apenas um exemplo de como se promove, por um lado, o ganho de força social sem a utilização da dominação, e, por outro lado, como se estabelece essa relação de poder e de ganho de força, a partir dessa coerção e, portanto, um tipo de dominação. A ideia da autogestão se baseia nessa ideia, nessa noção da tomada de decisões pela base. Então, são as pessoas que tomam essa decisão sem relação de hierarquia, sem cisão no movimento popular de base e direção, sem dentro da organização política essa cisão entre o comitê central e a base, e conformando, portanto, decisões horizontais e se pautando numa ideia bastante cara ao anarquismo em geral, que foi muito conhecida no sindicalismo de intenção revolucionária, que é essa ideia de construir a nova sociedade no seio da antiga. Ou seja, o modelo organizativo do presente precisaria, desde uma perspectiva estratégica, apontar para o modelo organizativo futuro. Só
se constrói autogestão no futuro por meio da autogestão utilizada como meio de luta. Os anarquistas vão ser muito enfáticos em dizer que não se constrói a autogestão por meio da dominação. Isso a gente pode traduzir hoje para vários exemplos, né? Os anarquistas vão dizer, não se pode constituir sociedade sem Estado com uma estratégia que busca tomar o Estado. Não se pode buscar uma sociedade em que os trabalhadores vão autogerir as suas fábricas por meio da militarização do trabalho. Não se pode promover um movimento transformador e revolucionário, e aqui no nosso vocabulário, criador de poder popular, se você desenvolve uma cisão entre direção e base dentro do movimento, onde a direção pensa e a base simplesmente executa, né? Onde a direção manda e a base obedece. O que os anarquistas vão dizer é que esse modo de organização, seja na organização de massa, seja na organização política, ele vai ser fundamental, né, para a maneira como vai se desenrolar o processo de transformação. Não é possível, e nisso os anarquistas são muito coerentes com qualquer teórico da estratégia, né, se a gente for analisar, por exemplo, qualquer grande teórico, general Clausewitz, por exemplo, vai dizer o seguinte: todo objetivo deve condicionar as estratégias e as estratégias devem condicionar as táticas. O que significa isso no português mais simples? O que eu faço hoje precisa contribuir quando eu quero chegar amanhã, o que eu faço amanhã tem que contribuir quando eu vou chegar para depois de amanhã. Não há forma de se constituir o desaparecimento do Estado por meio do fortalecimento do Estado. Não há forma de se fortalecer um sujeito transformador, um movimento popular revolucionário, por meio da sujeição das massas. Então, esses dois princípios vão caracterizar a organização anarquista nesses dois níveis, e agora explico um pouco a nossa concepção de poder popular a partir desses dois níveis. Como os anarquistas pensaram em aplicar esses dois princípios na construção da organização política, por um lado, e na sua estratégia de massa para o movimento popular, por outro, e como esses dois níveis, atuando de maneira complementar, né, conformariam isso que a gente chama de poder popular. E é importante, vou destacar um pouco isso mais ao final, mas que os anarquistas sempre compreenderam nesse modelo dualista um modelo relacional, um modelo não hierárquico, um modelo complementar de organização. A organização política, ela precisa do movimento popular, né? Ela não faz transformação sem o movimento popular. É aquilo que o Lenin vai falar mais à frente do que fazer, dizendo que os sindicatos não têm capacidade de transformação revolucionária. Quem lhes dá essa capacidade ao partido é algo, né, que não existe nesse modelo de organização anarquista. São níveis complementares e que quem promove a transformação revolucionária são os trabalhadores, são as trabalhadoras, né, são as massas, a gente poderia dizer de maneira geral. Não é a organização política, não são os anarquistas, são os trabalhadores por meio dos seus próprios movimentos. Para falar o que é então a organização anarquista especificista, é uma organização que a gente chama de minoria ativa, né? Então, para nós, é um modelo de organização política que não tem por objetivo trazer todas as pessoas para dentro da organização, não tem por objetivo transformar todas as pessoas em anarquistas, não tem por objetivo se inchar, né, como um partido de massa, nós poderíamos dizer, que filia quaisquer pessoas e que prima pela quantidade. A ideia da organização anarquista é uma organização de pessoas que têm, né, essa afinidade pelo campo anarquista e que compartilham um conjunto determinado de princípios para intervir no campo popular. Então é um modelo de organização que, se vocês estudam um pouco a literatura política, que discute partido, né, uma organização política, né, você tem toda uma discussão lá do modelo de partido de quadro, de partido de massa. Esse modelo organizativo é um modelo que se caracteriza mais pela ideia do militante como um quadro, né, uma organização de um militante polifuncional que vai atuar em diversas frentes, né, e não um partido de massa que busca uma filiação, né, sem maior engajamento. Então é uma organização que demanda um compromisso, que demanda, né, uma responsabilidade e que prima, né, por uma atuação com estratégia e com um programa. Então é fundamental, né, a discussão no seio dessa organização
de qual é a estratégia que essa organização vai adotar para intervir nesses vários campos populares. Então, a organização anarquista vai discutir, por exemplo, a conjuntura, vai caracterizar o que é a sociedade capitalista, vai discutir como é que nós vamos levar a cabo o processo de transformação que a gente quer promover, quais são os objetivos que nós buscamos atingir, quais são as linhas estratégicas, como é que nós nos relacionamos com os outros atores aí no campo social, como é que nós nos relacionamos com nossos inimigos de classe, dentro do campo das lutas populares, quais são os nossos possíveis aliados, quais são os nossos adversários, quais são os nossos inimigos, como é que nós vamos intervir ali naquela correlação de força. Então, toda essa discussão estratégica é pensada dentro da organização, visando uma atuação no campo popular que permita o aumento de força dos anarquistas. Porque a geração mais antiga dos anarquistas que tinham um trabalho no movimento popular, mas não estavam organizados, é que esses anarquistas eles começaram a desenvolver um trabalho e como eles não tinham essa capacidade de exercer uma relação de influência ali, de maneira mais potente, eles eram frequentemente atropelados pelas outras forças políticas. Coisa que, se vocês já militaram sozinhos em movimentos cuja força hegemônica está em outros campos da esquerda, acontece frequentemente. As pessoas votam em bloco, as pessoas não concordam com a tua proposta, as pessoas ignoram aquilo que você fala. Então, a ideia da organização política, ela tem como base essa noção de você intervir de maneira anti-autoritária, porém coesa e buscando uma correlação positiva nessa disputa de força que caracteriza para nós qualquer campo. E isso também faz parte dessa nossa noção de poder. Para a gente não existe espaço, seja ele político, a gente pode levar isso desde a macro leitura da sociedade até as pequenas relações, não existe relação social sem relação de poder, sem disputa de força, sem disputa de posições, e o que nós entendemos é que, portanto, no campo político em geral, no campo social, no campo popular, isso não é diferente, e que os anarquistas devem criar algumas regras, devem atuar de acordo com determinados princípios, e é isso que vai pautar, portanto, a sua intervenção nessa disputa, mas a gente não quer que essa intervenção se caracterize simplesmente por uma disputa em que você sustenta uma posição e perde sempre. Mas nós queremos que as nossas ideias sejam aceitas, nós queremos que as nossas propostas sejam implementadas, nós queremos que o nosso modelo seja promovido, porque nós acreditamos que é esse modelo que tem condições de impulsionar o processo de transformação para a via que a gente acredita ser a mais adequada para a libertação e a igualdade dos trabalhadores e dos trabalhadores. Então, é uma organização que se baseia nessa unidade, tanto no campo da estratégia, quanto no campo da compreensão teórica e ideológica. Então, é uma organização que prima pela discussão coletiva, mas que toma deliberações coletivas que são obrigatórias aos seus membros, e, portanto, esse modelo diverge de outros cujas deliberações congressuais são simplesmente recomendadas ao conjunto dos seus membros. Todos os membros discutem, todos os membros expõem suas posições, mas a organização, em geral, delibera por um caminho a ser cumprido, entendendo que se as pessoas compartilham de um conjunto de princípios, se elas compartilham de uma maneira de ler a realidade, de objetivos e de grandes linhas estratégicas, a possibilidade de que, por exemplo, uma minoria possa estar equivocada no processo decisório, ela é significativa, ainda que essas posições devam ser sempre registradas, revistas, com a possibilidade de mudança estratégica ou mudança de leitura da realidade futura. É um modelo organizacional que se pauta nessa atuação em diferentes frentes. Em geral, nós tendemos a entender as frentes como campos do movimento popular específicos. A CAB hoje trabalha com 4 frentes, na USL em geral, agora a gente desativou uma dessas frentes, mas em geral trabalha com essas 4 frentes, que é sindical, estudantil, comunitário e agrário. Um pouco vendo se o movimento é um movimento por local de trabalho na cidade, se vai ser mais sindical, se é por local de moradia, vai ser comunitário, se é por local de estudo, vai ser estudantil. Se é por local de moradia ou trabalho, mas está no campo, a gente, em geral, tem que articular isso pelo nível agrário.
né? E também passa pela articulação e pela discussão de diversos temas, né? Dentre eles, como eu já mencionei, questão de gênero, né? Questão de lutas internacionais, posição em relação a uma série de acontecimentos que existem, né? Conformando isso que a Federação Anarquista Uruguaia vai chamar de a promoção da ação direta em todos os níveis. Então é a nossa ideia de promover um determinado programa nesses vários campos em que a gente atua. Outra ideia importante que a organização anarquista vai ter é essa ideia dos círculos concêntricos, ou seja, um modelo organizativo que tem por objetivo conciliar a participação de diferentes membros, tá? Então, membros que possuem uma condição de se dedicar mais tempo à organização, eles possuem um determinado espaço, membros que possuem, por determinadas circunstâncias, menos condições de dedicar tempo, né? Enfim, essa organização, mesmo sendo uma organização de quadro, ela trabalha com esses diferentes níveis de participação, só que se pautando nessa ideia de uma equivalência entre direitos e deveres. Isso é uma coisa que está lá nos anos 1860, mas que quem participou de iniciativas recentes, né, como esses movimentos autônomos, os movimentos de resistência global, né, falo que eu vim disso, eu vivenciei ali muitos problemas de pessoas que, por exemplo, apareciam uma vez em uma reunião, deliberavam muitas coisas e depois nunca mais apareciam para executar essas coisas que elas mesmas haviam deliberado, né? Então, para a gente, esse modelo ele acabou funcionando muito bem, a partir, mesmo sendo um modelo muito mais antigo, porque se as pessoas querem participar de vez em quando e aparecer de tempos em tempos, elas vão deliberar de acordo com isso, né? Elas não vão deliberar, por exemplo, aquilo que é o cerne da política organizativa, se ela não vai trabalhar pela implantação dessa decisão. Então, essa ideia dos círculos, de você fazer essa correspondência entre direitos e deveres, entre compromisso e poder de decisão, permite que as pessoas estejam na organização com diferentes possibilidades, né? Então que a gente não exija só militantes profissionais, militantes que vão dedicar a vida inteira a fazer política, são trabalhadores, que têm uma série de outras necessidades a serem cumpridas, mas que vai proporcionar ao militante, né, saber a maneira como ele vai querer se engajar e deliberar de acordo com esse engajamento, para que não aconteça isso que a gente acha que é extremamente autoritário, de pessoas resolvendo coisas para os outros fazer, né? Ou seja, combinando de fazer uma tarefa e na hora de fazer a tarefa não vai, né? De colocando uma proposta, por exemplo, para ser votada, essa proposta é votada e depois a pessoa não aparece na hora de executar a proposta, né? E coisas que quem atua em qualquer campo da luta já deve ter visto bastante acontecer. Quais são as atividades da organização anarquista? Em primeiro lugar, essa ideia do trabalho, da inserção social, ou seja, a construção, né, e o fortalecimento de iniciativas de luta no campo popular, a produção e a reprodução de teoria de leitura da realidade, né, das nossas concepções, retomar essas ideias, como a gente está fazendo aqui, do que é o anarquismo, de quais são as concepções que a gente concorda, quais são as concepções que a gente não concorda, né, de estudar também isso, de fazer essa discussão, realizar propaganda por meio de jornais, né, site, revista, todo o material, eventos como esse aqui, por exemplo, formação política, né, da militância, portanto, desenvolvimento de programas de formação que capacitem os militantes tanto na compreensão do anarquismo, como na compreensão da leitura da conjuntura, da intervenção nos movimentos populares, né? A gente vem discutindo recentemente na nossa organização a necessidade de formar do ponto de vista técnico e dos valores dessas pessoas para capacidades que a gente julga importantes nos militantes. Então a formação ela tem por objetivo capacitar, né? As pessoas obviamente não chegam prontas a uma organização, e a organização deve dar esse apoio para que elas possam se capacitar no plano do pensamento, no plano da prática, né, para que sejam militantes que desenvolvam um trabalho na linha definida pela organização. A concepção e a aplicação da estratégia, ou seja, essa discussão dos caminhos, né, para intervenção nos vários campos, essa discussão que eu falei para vocês, de como é que a gente poderia caracterizar o movimento sindical, o movimento estudantil, por onde nós vamos, se disputa aqui, se disputa eleição no sindicato,
se não disputa, se vai disputar esse CA, se não vai disputar, se faz aliança com o partido X, com o partido Y, se não faz aliança. Então essa discussão estratégica e a colocação em prática dessa estratégia, todas as relações políticas, seja com as outras organizações, anarquistas ou não, do campo político, do campo social, e a gestão de todos os recursos, inclusive os recursos financeiros da organização, cotização dos membros, gestão de dinheiro para viagens, para congressos, para publicações, dentre outros recursos como espaços, organizações que têm espaços físicos, por exemplo, locais da própria organização, organizações que contribuem com a abertura de espaços para o nível social, então, enfim, ajuda a articular tudo isso como espaços comunitários, espaços sindicais, e tentando articular tudo isso dentro de uma mesma concepção. E, finalmente, os objetivos dessa organização. Essa organização, ela tem, por objetivo, ela visa intervir nas lutas sociais de maneira mais ampla, criar e empoderar os movimentos de base. Então tem esse termo que a gente também pegou da Federação Anarquista Uruguaia, que é funcionar como um pequeno motor. Então a ideia da organização anarquista é justamente estar dentro dessas organizações e contribuir para o fortalecimento dessas organizações. Isso marca uma outra diferença importantíssima em relação a outras organizações políticas que fazem a disputa no movimento sindical, estudantil, para o fortalecimento da própria organização. A organização não está preocupada se o movimento sindical vai sair fortalecido, se o movimento popular vai sair fortalecido, ela quer fortalecer o seu próprio partido. A ideia do objetivo da organização anarquista é que ela se conforma visando potencializar a força do movimento popular dentro de alguns princípios que eu já vou caracterizar aqui para vocês. Procurar, por outro lado, promover a união desses movimentos, porque para nós, uma característica que é muito evidente nos movimentos é esse certo isolamento num determinado setor, que depois vai, no movimento sindical, se transformar em corporativismo, categoria de registrado votando contra a terceira que trabalha no mesmo lugar para defender os seus próprios direitos, movimento de um setor que vai evitar se relacionar com o movimento de outro setor. Então, um dos objetivos que essa organização vai buscar é promover o fortalecimento dessa articulação organizativa no campo popular, de maneira transversal, unindo as várias lutas desse projeto que eu vou falar, que a gente entende que é um projeto de construção do poder popular. E por último, promover, a partir desse caldo, a partir dessas lutas do dia a dia, desse enfrentamento, porque nós entendemos que só é possível constituir um movimento revolucionário a partir de reivindicações cotidianas do curto prazo. Nós não acreditamos que as pessoas se engajam num projeto para fazer a revolução. Nós acreditamos que as pessoas, as trabalhadoras, os trabalhadores se radicalizam no processo de luta e que para isso é importante o fortalecimento dos movimentos sociais, nos seus mais diferentes níveis, e que a gente promova a partir de lutas por salários, a partir de greves, a partir de reivindicações no campo popular, de processos auto-organizativos, cooperativos, de lutas estudantis, de ocupações, de todo esse tipo de processo. A gente entende que é a partir dessa reivindicação que se pode criar um novo sujeito e se avançar para um programa revolucionário que de fato possa transformar as bases dessa sociedade. Então é basicamente isso, o que é e o que faz uma organização anarquista especificista. E agora eu falo um pouco do nosso projeto de poder popular, ou seja, qual é a nossa estratégia de massa e o que a gente defende no campo do movimento popular para a promoção desses objetivos aqui que eu falei para vocês. Bom, como eu disse, o nosso programa, a nossa concepção de poder popular está ligada diretamente a esse programa que a gente impulsiona desde as nossas organizações no movimento popular. Nós entendemos que falar de poder popular é falar de um processo que se concretiza realmente
quando ocorre uma revolução, porque é isso que eu falei para vocês, a relação de poder de maneira mais ampla, o que a gente busca é um processo de transformação em todos os níveis, em que haja o fim da dominação de classe e o fim de todas as outras dominações que a gente vive. Para nós, a sociedade capitalista, estatista, é uma sociedade de dominação em todos os níveis. E o objetivo revolucionário dos anarquistas é transformar essas relações de dominação e, portanto, a gente pode dizer que o poder popular ele se concretiza de fato somente com um processo revolucionário. E é por isso que a gente fala na construção do poder popular, ou seja, a gestação de um movimento capaz de encabeçar esse processo de transformação. Como eu disse anteriormente, quem protagoniza esse processo para nós e para os anarquistas em geral são as trabalhadoras e os trabalhadores, e portanto não é a organização política, não é o partido, não são os anarquistas que fazem a revolução. Quem faz a revolução são os trabalhadores dentro das suas organizações de luta cotidiana, dentro dos movimentos populares, e é por isso que nós temos trabalhado com essa ideia de construir um povo forte, de construir um sujeito revolucionário no campo das lutas, né? Com essa coerência estratégica que eu estava explicando para vocês, que a gente tem buscado no campo popular, nós entendemos que um trabalhador só é capaz de autogerir uma fábrica se ele participa de um movimento em que ele vai discutir nas assembleias, em que ele vai aprender a tomar suas próprias decisões, em que ele vai se colocar, em que ele vai de fato tomar as rédeas, né, da sua própria vida, ele vai se engajar nas suas decisões, né? Um sujeito desse que vai estar à frente do processo de ocupação de fábrica, que vai saber como funcionam as máquinas, como funciona o processo de gestão, esse sujeito vai ser capaz de autogerir uma fábrica. Num movimento sindical em que existe uma direção burocratizada, em que esse trabalhador simplesmente obedece a determinadas regras, em que a burocracia sindical decide o que vai fazer, quando vai fazer, com quem vota, com quem não vota, esse tipo de mobilização, seja um movimento caracterizado pela burocracia, seja um movimento caracterizado por essa hierarquia e essa relação de dominação dos partidos políticos, sejam movimentos patronais, sindicalismo amarelo, governismo, né? Tudo isso nós entendemos que esse tipo de movimento não está criando, não está contribuindo com a criação desse novo sujeito. Diferente desse marxismo vulgar que acredita que a consciência revolucionária ela surge a partir da colocação ou do surgimento desse sujeito em um determinado local do modo de produção, nós entendemos que esse sujeito ele é construído, né? Ele é conformado no processo de luta. Então, a gente entende que você fazer uma fábrica, se essa fábrica não tiver processo nenhum de luta, esse trabalhador nunca vai ser revolucionário. O que vai tornar esse trabalhador revolucionário é a participação nos processos de luta, e é por aí que ele vai conseguir, né, se conscientizar, se posicionar. É a partir do processo de luta autogestionário que ele vai conseguir se posicionar, que ele vai conseguir tomar suas decisões, onde ele sai da posição de subserviência, que é uma posição que nós criticamos no capitalismo, mas que quando nós vamos analisar, né, todos os movimentos, a maioria dos movimentos populares no Brasil e no mundo, é exatamente esse tipo de relação que está sendo reproduzida ali dentro. Né, quando nós vemos o movimento mandar um ônibus e dizer, nós vamos ocupar, enche esse ônibus aí, porque cada espaço tem que contribuir com 50 pessoas aí no ônibus, que nós vamos promover uma ocupação. E você vê essas pessoas sendo enfiadas em ônibus e participando de uma ocupação, não é difícil ver que o papel, né, de um trabalhador de qualquer setor da sociedade e o papel de um militante num movimento como esse não muda muito. A relação de subserviência é similar, não é? A relação de dominação é parecida, né? E o desempoderamento desse sujeito ele é muito parecido em ambos os casos. Então nós defendemos essa ideia de que os trabalhadores e as trabalhadoras devem ser empoderados no processo de luta. E esse poder popular deve começar a ser construído imediatamente. Como? A partir de 3 elementos. Em primeiro lugar, organizar os setores que não estão organizados. Então essa é uma leitura de que a esquerda muitas vezes está preocupada em disputar
aparato vazio, sendo que a nossa leitura no Brasil e no mundo é que a imensa maioria desses trabalhadores não está organizada e que, portanto, essa é uma tarefa primordial para qualquer tipo de processo transformador, ou seja, articular e organizar setores que não estão articulados e organizados. Em segundo lugar, participar ativamente de movimentos que já estejam articulados, né, e hegemonizados por essas forças que, a nosso ver, não contribuem com o processo transformador nesse modelo do poder popular que nós estamos trabalhando. Ou seja, organizações em que há burocratização, em que há cisão da base com a direção, organizações governistas, organizações patronais, organizações em que predomina esse tipo de relação caudilista. Isso é muito comum, por exemplo, no movimento sem teto, quando o advogado que faz luta pelo movimento, ele acaba mandando no movimento, porque a luta depende muito, né, desse aspecto jurídico, movimentos que estão sujeitos a padres, a pastores, a ONGs, ou seja, indivíduos, instituições e organismos, né, sejam esses organismos patronais ou estatais, que terminam por colocar o conjunto do movimento nessa relação de subserviência. E, em terceiro lugar, né, em ambos esses casos, promover um programa determinado para a criação e o estímulo, né, da construção do poder popular. E eu vou finalizar falando um pouco sobre qual é esse programa, né, dos especificistas para a construção do poder popular nas organizações de massa, nos movimentos populares, nos movimentos sociais. Em primeiro lugar, né, retomar e fortalecer a organização de base em todos os setores. Então nós trabalhamos com essa ideia de que não há uma contradição fundamental somente no ambiente de trabalho. Nós não consideramos como outros anarquistas que entendem que, ao contrário, no âmbito de trabalho é impossível de se realizar qualquer tipo de mobilização, que, portanto, a gente deve se dedicar exclusivamente ao nível comunitário. Não. Nós defendemos que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam organizados nos mais diferentes espaços, né, sejam eles de trabalho, de moradia, de estudo, entre outros. Depois, garantir a força e o protagonismo desses trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, garantir que a mobilização seja construída, seja protagonizada pela base desses movimentos e que não haja substituísmo de qualquer tipo. Ou seja, que a luta de base não seja substituída pelo partido de vanguarda, que não seja substituída pelo governo, pelo Estado, pelo patrão, pela conciliação de classe e por todos esses organismos que eu expliquei para vocês que retiram o protagonismo dos trabalhadores. Terceiro, não subordinar os movimentos a posições políticas e ideológicas. Então nós defendemos um modelo que é inspirado no sindicalismo revolucionário e que, distinto daquilo que se caracteriza, que se chama de anarcossindicalismo, que deu historicamente ao movimento sindical uma relação programática e explícita com o anarquismo, nós defendemos um modelo em que nos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras estejam os trabalhadores e as trabalhadoras. Ou seja, nós somos contra a imposição de qualquer vínculo explícito e programático do movimento popular com qualquer ideologia, inclusive o anarquismo. Portanto, nós somos contra a criação de movimento estudantil por exemplo, movimento anarquista estudantil. Nós somos contra a ideia da criação de sindicatos só de anarquistas. Nós somos contra a ideia, né, de criação de qualquer movimento que vise, né, dar ao conjunto do movimento um caráter ideológico, porque nós entendemos que no momento em que a gente coloca essa bandeira, por exemplo, vamos criar um movimento estudantil anarquista, a gente vai tirar a força dos estudantes por querer reunir somente estudantes anarquistas dentro de um movimento que deve ser um movimento mais amplo. Isso não significa que a gente não possa intervir nesse movimento mais amplo por meio de organizações políticas, por meio de tendências, de frentes, né, de redes, que visam fazer a disputa mais ampla desse movimento. Mas nós somos contra essa ideia de dar um vínculo explícito e programático com qualquer posição política, inclusive ao anarquismo. Depois, primar pela independência de classe em relação a todas as instituições e pessoas que exerçam relação de dominação. Isso significa defender que
deve haver uma autonomia de classe, deve haver uma independência dessas trabalhadoras, desses trabalhadores, em relação a esses organismos, a essas pessoas que muitas vezes estabelecem relação de mando, relação de hierarquia em relação aos movimentos. É lógico que toda ajuda é bem-vinda, que todo fortalecimento político, todo fortalecimento de pessoas com capacidades técnicas, de organizações é bem-vindo, mas essa ajuda deve ter como objetivo potencializar a força do movimento popular e não substituir ou estabelecer relações de mando desse movimento. Estimular permanentemente a solidariedade de classe. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito, ou seja, fugir dessa ideia que foi colocada lá no início do capitalismo, que é o estímulo da mobilidade individual ou da luta setorial, em detrimento da transformação. O capitalismo, como vocês sabem, uma das características da sua estrutura de classe é porque possibilita, ao menos em tese, a mobilidade das pessoas. O movimento popular, a nosso ver, não deve ser, por exemplo, trampolim para pessoas que querem se dar bem na vida. O movimento sindical não deve ser uma escada para quem quer se tornar um político de respeito. O movimento sindical não deve promover bandeiras de algumas categorias em detrimento de outras. Por exemplo, assalariados registrados contra terceirizados no mesmo espaço de trabalho. E, portanto, essa noção de poder popular deve priorizar a mudança da estrutura e não a mobilidade individual ou mesmo setorial ou corporativa dentro dessa estrutura. Depois, fortalecer a luta social e as conquistas pela mobilização combativa, ou seja, trabalhar esse exercício de luta, essas conquistas de curto prazo, essas ocupações, as greves, o processo de mobilização, ocupação de fábrica, de iniciativas de mobilização combativa de rua, tudo isso, e a partir dessas iniciativas combativas acumular para o setor das classes oprimidas esse empoderamento que nós estamos defendendo a partir da bandeira do poder popular. Depois, contrapor esse movimento ao próprio Estado. Então, isso é importante, isso a gente bebe na fonte mais anarquista, bem pouco estudada, por sinal, que é a concepção anarquista de Estado e de classes sociais. Quando a gente diz que os anarquistas eles devem se contrapor ao Estado e os anarquistas devem buscar a destruição do Estado, isso implica que os anarquistas têm uma constituição do Estado e que não consideram um Estado capitalista ou burguês porque ele é ocupado ou administrado pelos burgueses ou pelos capitalistas. Os anarquistas consideram que o Estado é uma instituição das classes dominantes, porque, de fato, ele mantém a ordem em favor das classes dominantes, mas principalmente porque ele mesmo cria uma classe dominante que é a burocracia. A burocracia de Estado é, para os anarquistas, uma classe dominante. Nós trabalhamos com uma concepção de classe que vai para além do econômico e, portanto, os grandes gestores do Estado, os juízes, o alto escalão dos militares, os proprietários dos grandes veículos de comunicação hoje em dia, no anarquismo clássico, o clero, são classes dominantes que devem ser combatidas juntamente com os proprietários da cidade e do campo, com aquilo que se poderia chamar de burguesia urbana, ou agrária, ou burguesia financeira, aristocracia, enfim, as classes mais tradicionais aí do campo da esquerda. Então, o Estado ele deve ser combatido porque ele possui essa capacidade de criar uma classe dominante que é a burocracia, e o Estado, a definição de Estado para os anarquistas, e portanto essa é a maneira como a gente promove dentro do movimento, a definição mesmo de Estado é a definição de um organismo de tomada de decisões que está separado da sociedade, que é composto por uma minoria que toma as decisões em nome de uma maioria. A existência do Estado implica dominação em todos os níveis, não apenas política, quando a gente vai discutir a questão do imperialismo, quando a gente vai discutir a coerção física, o monopólio da violência, quando a gente vai discutir a dominação político-burocrática por essa apropriação por parte de alguns poucos membros do processo de decisões do conjunto da sociedade, e também dominações de outros tipos, econômicos, culturais e etc.
Então, esse movimento, ele deve ser um lugar, em essência, onde se constitui a política das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, e, portanto, o organismo que deve constituir a base, né, da substituição do Estado no processo revolucionário. Como a gente disse, prima para um processo revolucionário que estabeleça mudança em todas as esferas da sociedade, né, a nossa ideia é de que o Estado ele deve ser substituído e que é o próprio movimento popular, né, que deve encampar, por meio dos seus órgãos de base, por meio das suas associações no campo do trabalho, no campo de moradia, e que as decisões devem ser tomadas e articuladas nesses níveis, né, pelos seus próprios trabalhadores, articuladas por um mecanismo federalista, que não significa que todo mundo vai deliberar e decidir sobre tudo, mas que é um mecanismo de articulação com o controle da base, né, com o mandato imperativo, onde há de fato um processo de discussão amplo e onde há de fato um poder popular que é controlado pelo conjunto dos trabalhadores. E enfim, garantir, né, o protagonismo dos trabalhadores com essas decisões que devem ser tomadas pela base, os trabalhadores que devem ser empoderados, fortalecendo essa noção que eu volto a mencionar, da criação da sociedade futura no seio da própria sociedade presente. Isso não significa dizer, como muitas vezes se diz, né, que os meios são os fins, mas significa dizer que os meios devem estar subordinados aos fins que se busca atingir. Como eu disse anteriormente, são os objetivos que devem condicionar, né, os grandes meios, e esses meios, toda a atuação do movimento popular. E, portanto, se nós queremos uma autogestão no campo do trabalho, se nós queremos uma autogestão no campo político, se nós queremos uma cultura autogestionária, esse tipo de prática deve começar a ser criado dentro dos próprios movimentos, com os trabalhadores gerindo aquilo que fazem, com os trabalhadores e as trabalhadoras tomando suas próprias decisões, né, com a criação de uma nova ética, né, como chamava o Bakunin, falava numa nova fé, a gente prefere falar numa nova ética, que vai pautar novos valores, novos modos de relação, novos modos de se encarar, né, a crítica ao que está presente na sociedade, aquilo que vai se pautar na solidariedade, né, nos valores que a gente quer constituir para essa sociedade, e a gente entende que as lutas, né, são um espaço que, portanto, vão permitir a criação desse caldo que é por nós compreendido como poder popular. Para fechar, então, eu só diria que o que o especificismo como corrente, né, que se constitui na América Latina nos anos 60, se constitui no Brasil a partir de meados dos anos 90, vem buscando é constituir isso que a gente chama de poder popular, estabelecer, né, os primeiros germes desse poder popular a partir da organização anarquista e a partir do seu fortalecimento do movimento popular, né, e nesses mais variados campos, no campo sindical, no campo comunitário, no campo agrário, né, no campo estudantil, e a partir dessa discussão, trazendo também bandeiras que são fundamentais com outros tipos de dominação, como, por exemplo, trazendo a discussão do imperialismo, trazendo a discussão de gênero, trazendo a discussão de raça e de etnia, e outras bandeiras, né, que têm sido tão importantes nessa luta contra a dominação, e é a partir desse processo complementar entre uma organização e outra, que a gente entende ser capaz, né, de começar um fortalecimento, de começar a criação desses germes do poder popular, que vão poder promover uma transformação social revolucionária de maior envergadura. Obrigado, a gente abre para as perguntas agora.